classe con Mayra Tangerino. Mentes únicas en conversas plurales. Conversas de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Com conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversa de classe com Mayra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Conversas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E hoje, gente, eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu admiro muito o trabalho dela. A gente já pode trabalhar juntas, já pode trocar também como amigas, né? Então, é uma honra ter ela na minha vida. E tem uma coisa, na Mari, que para mim ela é muito especial, né? Vejam só, gente, o tema que ela propôs. Ela propôs que a gente falasse o seguinte: quais são as demandas e desafios vividos por educadores de educação infantil e como apoiar esses educadores e educadoras nesse processo. E isso, gente, é muito a cara da Mari Mas, né? Ela é uma educadora com vasta experiência em formação pedagógica, tem um olhar sensível e muito específico para educação infantil. E eu combinei aqui com ela que eu já ia começar mandando a primeira pergunta, né? Então, Mari, você já esteve tanto em sala de aula como professora, como em diferentes projetos aí de formação de educadores e educadoras. Eu queria saber quais são os seus maiores desafios que você observa hoje para quem trabalha com educação infantil e como essa visão mista de formadora e educadora te ajudaram a compreender esses desafios. Mariana Mas, professora Mariana Mas, com muita honra, bem-vinda ao Conversa de Classe. Ai, obrigada. Antes de responder, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto muito honrada, admiro muito o trabalho da Maíra também, né? As parcerias que a gente já construiu, já aprendi muito com essa pessoa, então para mim foi uma honra receber esse convite, estou muito animada de estar aqui hoje. Bom, pensando nessa pergunta principal, né, inicial, eu vejo que são vários os desafios, mas como eu circulo por diferentes municípios, né, com essa formação para professoras de educação infantil, eu consegui identificar alguns que são mais recorrentes, né? Então, atualmente, eu vejo que um grande desafio é a gente ajustar e transpor o que a gente vê na Base Nacional Comum Curricular, né, que é um documento que vai nortear as nossas práticas e planejamentos. Como que a gente transpõe essas premissas e essa concepção para boas experiências para as crianças, né? Então, lá na base não está discriminado ou especificado como fazer esse exercício. Então, eu vejo que para muitas professoras ainda é um grande desafio, né? Eu acho que é algo que permeia tanto o trabalho na rede pública quanto na rede privada. Então, boa parte das formações que eu ofereço tem um pouco esse objetivo, né? De ajudar as professoras a interpretar esse documento que é tão importante, né? E traz muitas contribuições para o nosso trabalho. E como que a gente revela essas premissas e essas concepções nos planejamentos, na organização dos espaços, dos materiais,
para que, de fato, a criança possa atuar como protagonista, né, da própria aprendizagem. E um segundo grande desafio que eu observo também, a gente tem discutido muito na educação infantil, sobretudo na educação infantil, sobre o olhar individual que a gente precisa ter para as crianças, né? Entendendo que são seres únicos, que têm desafios e habilidades específicas, né, que vão partir das experiências que eles já viveram, tanto no contexto escolar quanto no contexto familiar, enfim. Então, do ponto de vista do discurso e da reflexão, isso está muito claro, né, para a maioria dos educadores. Mas eu vejo que a condição ou a realidade da escola pública, especialmente, torna esse trabalho muito desafiador, porque a gente tem turmas muito numerosas, muitas vezes sem apoio de um outro profissional. Então, como é que a gente faz para, de fato, ter esse olhar individual e propor experiências que vão estar alinhadas com esses saberes, né, que são únicos de cada criança? Então, eu vejo que é um desafio grande. A gente não tem receitas prontas ou soluções mágicas, infelizmente, para lidar com esse desafio, mas a gente consegue juntas, né, quando a gente está com o grupo de educadores, pensar em estratégias que nos aproximam desse olhar mais individualizado, mais sensível, de maneira que a gente possa, de fato, oferecer uma escuta ativa e pensar os nossos planejamentos e experiências a partir do que as crianças vão trazendo para a gente, como interesse, como ponto de investigação. Então, eu vejo que é um desafio latente, sobretudo na rede pública, mas ele também aparece nas redes particulares. E Mari, eu sempre conto, né, para as pessoas que vêm aqui no programa que o nosso público é de docentes, né, a grande maioria, mas também nós temos muitos graduandos e graduandas que ainda vão ocupar esse lugar no mercado de trabalho. Por isso que eu acho que é essencial, né, a gente trazer essa visão que você está oferecendo, até porque a gente sabe que, historicamente, a educação infantil, ela é uma ideia recente, né? Às vezes a gente tenta falar que é recente no Brasil, mas acho que até no mundo, né? Ela é recente, esse olhar para a criança como um indivíduo, na verdade, né? E eu acho que tem um grande paradigma, e agora eu quero colocar uma pimenta mesmo aqui nessa conversa, essa que é a intenção, né? Que a gente vive na educação infantil, que é a questão do cuidado, né? Historicamente, né, essa fase é frequentemente encarada como a fase do cuidado, o que a gente percebe que acaba sendo até um desmérito para o papel pedagógico dos educadores e educadoras. Eu queria saber como que você acredita que a gente pode combater essa visão de que é só cuidado, né, e garantir que o trabalho dessas professoras e professores seja devidamente reconhecido. Olha, eu acho que essa é uma questão extremamente relevante. O que a gente tem discutido bastante, né, no universo da educação infantil, das creches, sobretudo, e que a BNCC reafirma, né, essa relação indissociável entre o cuidar e o educar. Então, ainda há essa confusão, tanto no corpo docente, quanto no senso comum, ou, né, um olhar das famílias sobre isso. Mas é importante reafirmar, né, que quando a gente está educando, a gente está cuidando, quando a gente está cuidando, a gente está educando, e com crianças tão pequenas, esses dois processos, eles acontecem de maneira simultânea e eles não são fragmentados, né? Eles se completam e permeiam todo o trabalho que precisa ser oferecido, né? Pensando nas experiências e nas mediações das professoras. Eu acredito muito que conversar sobre isso, comunicar e orientar as famílias nesse processo, eu acho que é um passo importante, porque eles não têm esse olhar, né? Talvez por olhar para a própria infância, como é que foi a educação deles, né? Na educação infantil. Então, eu acho que eles projetam também um pouco dessa experiência pessoal na relação com os filhos. Então, eu acho que precisa ser parte do trabalho do educador ou da gestão da escola, usar os momentos de encontro com as famílias para orientar, para conversar sobre isso, às vezes trazer um exemplo prático, né? Seja a partir de um vídeo ou de uma fotografia,
que expressem a importância dessa relação entre o cuidar e o educar, e que precisa permear todo o trabalho, né? Acredito também que as políticas públicas, nesse sentido, podem colaborar, né? Então, estudos, discussões entre municípios, né? Ou redes públicas. Então, eu acho que precisa ser uma força-tarefa mesmo, cada um de um lado, reafirmando e informando mesmo qual que é esse olhar profissional que a gente tem, e que esse olhar profissional inclui também os cuidados com as crianças, né? E Mari, tem uma coisa que eu já ouvi muita informação, né? E eu gosto de repetir isso também, e acho que seria legal a gente trazer aqui para o pessoal que acompanha a gente. Gente, você que é educador de educação infantil, você está fazendo história. Porque é a primeira vez, né, se a gente for pensar na história toda do Brasil, que a gente tem isso reconhecido como profissão, esse lugar reconhecido como você sendo especialista aí dessa faixa, dessa fase, né? E até a gente dizer que não tem especialista só lá nos anos finais ou no ensino médio, né? Quem está na educação infantil, nós, né? Porque meu chão, né, foi a educação infantil, embora eu não estou lá agora diretamente, mas eu comecei lá, né? Quem é educadora da educação infantil está fazendo história, né, no Brasil. E Mari, você tem esse olhar de diferentes contextos, né? Você atuou desde a rede municipal até em outras parcerias, como, por exemplo, Nova Escola, a Moderna, enfim, né? Se a gente for citar aqui, gente, o currículo da Mari, acho que a gente ficava mais meia hora de programa, né? Eu queria saber como que esses contextos distintos se refletem nas práticas e nas dificuldades das professoras. E se há pontos comuns, né, ou desafios específicos que surgem aí nesses cenários que a gente pode fazer esse ponto de encontro aí para compartilhar essas práticas. Então, Ma, eu percebo alguns desafios que permeiam todos os grupos, né? E aí eu vejo que é um olhar para o trabalho enquanto profissionais da educação infantil, sobretudo. Ao mesmo tempo que eu gosto e eu acho importante a gente fazer sempre um exercício de olhar para o processo de formação das professoras, construindo uma relação com o trabalho com as crianças. Então, se lá no trabalho com as crianças a gente fala o quanto é importante a gente conhecer as características do grupo, os interesses, as necessidades, eu vejo que no trabalho de formação isso também é importante, né? Então, apesar da gente encontrar desafios comuns, né, em vários grupos, eu percebo que cada grupo de professoras, né, de cada município, independente do contexto onde elas estão, elas vão revelando para a gente, no início dos encontros formativos, algumas demandas específicas, né, conhecimentos que elas já têm construído, que geralmente derivam da experiência enquanto rede, enquanto grupo. Então, qual que foi a história da educação naquele município? Quais foram os desafios que elas viveram enquanto grupo? Eu acho que isso vai constituindo um olhar específico mesmo, né? E vai revelando características desse grupo. Então, muitas vezes eu ofereço formações que têm o mesmo tema para municípios diferentes, mas a partir do que elas me trazem, enquanto conhecimentos e desafios, o encontro vai sendo construído de outra maneira, né? Eu acho que isso é importante da gente pensar. Mari, que resposta maravilhosa, né? Porque eu acho que é isso mesmo que você disse, né? Se a gente espera que a professora seja capaz de identificar subjetividades, a gente precisa muito, né? Também incluir isso na formação, né? A gente trazer isso também como modelo para elas. Para a gente finalizar, né? Posso só complementar, Má? Por favor. Eu acho que um outro aspecto importante também, a partir dessa pergunta, né, e de novo fazendo relação no trabalho com as crianças, a gente olhar para as professoras e para o corpo docente como pessoas que também podem ser protagonistas da própria aprendizagem, né? Então, independente do contexto em que eu atuo, eu tento sempre pensar em estratégias formativas que coloquem essas professoras no lugar de autoras do próprio conhecimento, né? Então, eu atuo como uma mediadora dessa construção,
mas a ideia é que elas sejam as donas dessa construção, né, do próprio conhecimento, muitas vezes trabalhando em pares ou pequenos grupos, porque a gente sabe que é na interação que a gente se identifica, que a gente pensa junto e que a gente avança sobre esse saber. Então, eu acho que é um olhar importante de ter também, independente do contexto que a gente vai estar. Ah, Mari, que lindo, né? Eu acho que é essa ideia, né, da gente trazer as pessoas para o centro, né? E até uma forma da gente ajudá-las a aprender a se responsabilizar também, né? Por esse processo de aprendizado e de formação. E aí, tem aqui uma última pergunta, né, para a gente ir encerrando. A gente sabe que nessas primeiras fases, né, lá na educação infantil, talvez nos anos iniciais, a família ela acaba ficando mais próxima da escola por N razões, né? Mas historicamente também a gente tem isso, né? A família é muito próxima aí dessas fases. E a relação entre educador e famílias, ela acaba sendo crucial, principalmente na educação infantil, para o sucesso, né? De todo o processo, e eu não diria, gente, do processo educativo, mas da formação em si de um ser humano que está ali, né? Junto com a gente, ali vivendo, né, pela primeira vez, muitas experiências da vida dessa criança. Eu queria saber quais estratégias que você recomenda para os educadores e educadoras que enfrentam dificuldades em estabelecer esse diálogo com a família e como que as formações podem ajudar a lidar com esse desafio. Olha, Má, de novo, infelizmente eu não tenho uma receita para isso, mas a gente conversa muito sobre essa relação nas formações, independente do tema do encontro formativo, essa é uma demanda que sempre aparece. Acredito que um primeiro passo importante, mas não quer dizer que seja fácil, a gente, enquanto educadoras de crianças pequenas, a gente olhar para as famílias como parceiros do trabalho, né? Eu vejo que muitas vezes acaba acontecendo da gente dividir funções, então, é papel da escola algumas coisas, é papel da família outras coisas, e aí gera um ruído mesmo nessa relação que não colabora com o processo vivido pelas crianças. Então, enquanto profissionais da educação, eu acredito que a gente precisa ter esse olhar empático, acolhedor, e, de novo, eu sei que não é fácil, é bastante desafiador, mas é um esforço e um investimento necessário para que as crianças possam continuar se desenvolvendo, né, da melhor maneira possível. É a mesma criança que está na escola, que daqui a pouco vai estar em casa. Então, quanto mais a gente conseguir refinar e alinhar esse olhar, acredito que mais potente vai ser esse desenvolvimento. Tem algumas estratégias que eu acho que podem colaborar, mas, de novo, como sempre, depende do contexto, depende da família, depende do saber e da experiência que eles já tiveram, né, enquanto crianças, e olhando também para a educação dos filhos. Mas um aspecto que eu acho essencial é um diálogo contínuo, de preferência que as professoras possam oferecer também escuta aos familiares, né? Em geral, a gente marca reuniões ou tem diálogos com as famílias muito pautadas na intenção de orientar, né, de solicitar alguns comportamentos ou intervenções em casa, e esse trabalho ele é essencial e precisa acontecer. Ao mesmo tempo que também é importante que a gente possa entender esse grupo familiar, né? Então, fazer perguntas, oferecer um espaço de escuta, para que a gente possa, inclusive, coletar elementos ou evidências de como que é essa criança em casa, né? E aí construir essa cultura com a escola, né? O que eles pensam, né? Quais são as inseguranças que essa família traz em relação ao processo vivido pelos filhos, para que a gente se coloque do mesmo lado mesmo, né? Enquanto parceiros, eu acho que esse é um caminho que fortalece essa parceria e contribui para o desenvolvimento das crianças, né? Eu acho que são estratégias aí que a gente pode, de fato, né, carregar para a vida, né? E que bom ter essa parceria experiente para falar isso. Eu quero agradecer a sua disponibilidade, a sua presença aqui no Conversa de Classe, deixar a porta aberta para você voltar sempre que você quiser, né? Esse é o seu lugar. E contar para o pessoal, gente, que eu estou muito feliz, né? Que a gente está gravando hoje a última entrevista de 2024 e que
alegria saber que é a Mari, a pessoa que está aqui, né? Uma pessoa que eu admiro tanto, que eu gosto tanto, que tem um carinho tão grande. Mari, muito obrigada por fechar esse ano aqui com a gente, né? E fechar aí com maestria. Você foi a pessoa que veio colocar a cerejinha no bolo. Ai, que delícia! Eu agradeço muito, adorei participar. Espero ter colaborado com as professoras que já estão atuando ou que vão atuar em algum momento. Fiquei muito feliz com o convite, adorei o papo. Espero que vocês tenham um bom momento de descanso agora, né? Necessário, para que o ano que vem a gente volte com força total. Mais uma vez, Má, muito obrigada pelo convite, eu adorei, eu adoro o seu trabalho. E eu espero que a gente continue assim juntinhas. Eu espero também, Mari. E, pessoal, a gente se vê no próximo Conversas de Classe. A gente se vê em 2025. Até mais. Tchau.